Olá, mais um programa Transparência. Eu e o jornalista Marco Aurélio Tarlá recebemos agora o vereador Sérgio Zerbinato. Tudo bem? Tudo bem, Serginho? Boa tarde, um prazer imenso poder vir aqui, a gente trocar esse papo, bater essa ideia. Legal. Tarlá, vamos com a primeira pergunta? Vamos lá? Vamos lá. O vereador Sérgio Zerbinato, que é da Zona Leste, é um líder comunitário, né? De gastar sola de sapato lá, conhece bem a realidade. Quais são as principais demandas daquele setor que é tão grande em Ribeirão Preto, representa muito, né? Na verdade, a carência é de planejar o crescimento daquela região. Segundo o plano de expansão urbana da cidade, agora para os próximos 10 anos, é uma das regiões que mais vai crescer, né? Segundo o plano de expansão. Então, precisa planejar o crescimento daquela cidade, daquela região, para que haja um desenvolvimento, não um inchaço, né? Crescer, mas de uma forma sustentável, planejada, realmente que haja um desenvolvimento. Essa é a maior demanda. E aí, tem ido muitos empreendimentos, né? Muitos empreendimentos têm feito as suas construções lá, os seus condomínios, só que isso não tem acompanhado o crescimento, né, desses empreendimentos, não tem vindo acompanhado de equipamentos públicos, escolas o suficiente, postos de saúde o suficiente, áreas de lazer o suficiente. Então, acho que a maior deficiência é realmente a gente ter um olhar que planeje toda aquela região. É claro que tem demandas específicas, né? Na área da saúde, por exemplo, foi prometida a UPA do Complexo Ribeirão Verde. Ali vai melhorar muito o pronto atendimento daquela região da Anhanguera para trás, né? Mas também tem deficiências como áreas de lazer. Naquela região tem muito poucas áreas de lazer, não tem um parque ecológico naquela região. Mais próximo ali é o Curupira, né? Mas para as pessoas de periferia, você pegar ali 2 ônibus para ir no Curupira é muito longe, né? 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e olha que ainda nem paga a entrada do parque, por enquanto, né? Então, ali precisa de um parque ecológico, precisa de áreas de lazer, né? Sistemas de lazer, sistemas de meio ambiente também precisa ser muito melhorada. Ali é uma região perto do aquífero Guarani, né? No aquífero, na área de recarga do aquífero. Então, precisa ser também pensada nesse sentido, e eu vejo que é isso. Tem crescido, mas não tem desenvolvido, né? O crescimento de lá não tem sido acompanhado por o crescimento de equipamentos públicos na região. Bom, eu faço uma pergunta para todos. Todo cidadão, quando é eleito, chega aqui querendo salvar o mundo, mudar a cidade, ele vai resolver tudo. E ele se depara com a burocracia, com o engessamento do Poder Legislativo, com o enfraquecimento do Poder Legislativo, assim. Como é que é a sua visão hoje, 300 dias depois? Serginho, assim, eu sou formado em ciência política, né? Fiz uma especialização em gestão pública e eu sempre acompanhei muito a política aqui em Ribeirão Preto. Não de dentro aqui, mas de fora, né? Sempre acompanhei, participei, sempre tive uma militância. Então, para mim, não foi nada desesperador, nada novo entrar e participar aqui do Poder Legislativo, né? Tem algumas, como eu posso dizer assim, algumas dificuldades, né, que a gente vem encontrando e que deixam um pouco a gente com uma visão um pouco diferente, né? Mas é a questão da democracia, que às vezes você passa 1 mês, 2 meses, faz audiência pública, você se debruça um grande tempo em cima de um projeto de lei, né, que você acha que é o ideal para a cidade, que vai dar um retorno bom para a cidade, e lá na frente ou ele não é aprovado aqui na Câmara, né, os colegas acreditam que ele não é o ideal para a cidade, tem uma visão diferente da sua, ou até mesmo quando passa aqui, de repente o prefeito veta, ou por algum motivo talvez político, ou algum motivo técnico, né? Então, algumas coisas assim geram uma pequena frustração, né? Mas é muito bacana e conseguir influenciar pessoas, né, de uma forma positiva com o Poder Legislativo, você trazer aquela demanda, aquela carência da sociedade e conseguir transformar aquilo num projeto de lei para você conseguir mudar, transformar a realidade da comunidade, né, da nossa sociedade, é uma experiência muito legal. E sobre o enfraquecimento do Poder Legislativo, acredito que antigamente os vereadores mais antigos
eles não cumpriam a função do legislativo, né? Então eles tinham aquele jeitinho brasileiro de conseguir a vaga na creche para criança, né? Para a mãe que te procurava para a criança, na vaga no leito, e isso vem se perdendo. Hoje tem sistemas, né, online, onde todo mundo tem aquela auditoria, então isso vem se perdendo e vem fazendo com que a população olhe o vereador como hoje sendo um pouco mais fraco, né? Então é lógico que tem as questões da política mesmo, né, de articulação política, base, Sim. oposição, mas eu vejo assim. Ainda nessa esteira, aproveitando que você falou de base, de oposição, né? A gente sabe que a Constituição traz os 3 poderes como harmônicos, né? Como devem ser harmônicos. Mas o vereador muitas vezes se depara numa situação difícil, porque se ele denuncia a prefeitura por algum motivo, talvez as portas lá se fechem para ele, os projetos. Como que é para você lidar com isso? O ordenamento jurídico nosso atrapalha um pouco o brasileiro? Eu não vejo tanta dificuldade, né? Eu acho que o chefe do executivo precisa ter uma visão institucional, né? O vereador, a função dele é fiscalizar, o vereador, a função dele é propor leis. Então, eu acredito que isso precisa ser de uma forma institucional mesmo. A pessoa que está lá, ela precisa, apesar da questão política, ela precisa ter uma visão bem institucional sobre essa questão. Como é que você analisa hoje o comportamento do legislativo com o executivo local? Está harmônico? Está bem? Eu acho que tem um bom diálogo, em articulações, né, para melhorar a cidade. Muitas das pautas, a maioria das pautas aqui tem passado, né, na Câmara, pautas que são importantes para o Poder Executivo, tem passado, tem sido aprovado aqui na Câmara, vários empréstimos, né, alguns eu fui contra por falta de documentação, né, para eu poder fazer uma análise técnica e votar favorável, eu preciso ter um embasamento, preciso saber para onde vai ser destinado esse dinheiro e como vai ser gasto esse recurso, né? Então, alguns eu votei contra, mas alguns votei a favor, no que eu entendia que era necessário e que tinha realmente uma fundamentação, mas eu acredito que é uma boa, tem um bom diálogo. Legal. O Ribeirão Verde é um complexo, né? Não é nenhum bairro, é um complexo mesmo, que poderia ser uma cidade até independente, pelo tamanho que tem e pelo número de pessoas que moram ali. O Ribeirão Verde é um pouco esquecido pelo Poder Executivo? O Ribeirão Verde foi por muito tempo esquecido, né? Como eu disse, aquela região toda ali, ela precisa de um planejamento. Ribeirão Verde foi um pouco do que é o Cristo Redentor hoje, né? Ali aquela região do Pacaembu. Por uma questão de expansão urbana da cidade, precisava colocar as pessoas em algum lugar, crescer a cidade para algum lugar e foi colocando para lá, né, os prefeitos. E então ficou esquecido por muito tempo. Hoje, né, tem uma boa representação e a gente tem cobrado que os equipamentos públicos que são necessários lá para aquela região sejam instalados lá. Eu já conversei com muita gente, inclusive, que eu não sei como é que está hoje, mas que reclama de não ter um banco lá para fazer os seus serviços financeiros ali. É difícil levar esse tipo de coisa para lá? Na verdade, a agência bancária ela é um serviço privado, né? Então, vai do empresário querer ou não investir no local, né? Tem alguma série de dificuldades pela questão da localização, da falta de segurança no bairro, né? Mas é uma questão mesmo privada, então vai de algum empresário querer ou não investir. Potencial tem, potencial tem. Ali, se a gente for pegar de cartão de crédito um banco que se instalar ali, mas também tem a questão que hoje os bancos eles estão se tornando digitais, né? Até mesmo as agências físicas eles estão se tornando digitais. Então, mas essa questão é uma questão mais privada, não tem como o poder público tentar influenciar tanto. É lógico que eu, como vereador e como uma liderança ali daquela região, a gente tenta fazer algumas conversas com empresários que têm interesse, né? Até mesmo empresários que já têm agências bancárias em outras regiões da cidade, mas e aí é uma questão, né, realmente da pessoa querer investir ou não. A UPA sai lá? Acredito que a UPA sai. Ela não vai sair como foi na promessa do prefeito, né? Nesse ano de 2021. Né? Ela não vai sair nesse ano de 2021. Até porque não estava prevista na lei orçamentária do ano passado. Então, ele não tem como fazer neste ano.
E eu denunciei isso em campanha, quando ele colocou na televisão, né, a campanha dizendo isso. Mas eu acredito que a UPA saia, tem toda uma série de ações que são da burocracia, que precisa acontecer. Então, agora ele abriu a licitação para o projeto executivo, né, daqui a, acredito que alguns meses vai contratar essa empresa para o projeto executivo vai ser contratada, vai fazer o projeto, logo acredito que em meados de 22 deva abrir a licitação para a contratação da empresa para fazer a obra, né? Se ele for cumprir a promessa dele de campanha, acredito que sim, porque o Complexo Ribeirão Verde, né, 60 mil habitantes, se a gente for colocar ali, deve ter por volta de uns 15 mil eleitores, tá? E muita gente confiou na palavra do prefeito, né? O Complexo Ribeirão Verde ele tem o potencial de decidir a eleição, né? E muita gente votou no Duarte Nogueira, acreditando que ele faria a UPA lá dentro do Complexo Ribeirão Verde, que hoje é a maior demanda do Complexo Ribeirão Verde. Tem questões asfálticas, né? Tem questões ambientais, tem questões de lazer. Fora a duplicação da entrada do complexo que foi feita, eu acho que a UPA é a maior demanda. E eu acredito que lá para meados de 2023 ou até meados de 2024, né? Ela seja entregue. E a gente, meu mandato, né? Posso falar por mim, está muito em cima dessa UPA. A gente eu instalei uma CE, né, uma Comissão Especial de Estudos da UPA do Ribeirão Verde. Então, eu pretendo acompanhar todo o processo, passo a passo, até que essa UPA seja entregue no Complexo Ribeirão Verde para a população poder usar. Você falou de uma pessoa aqui da periferia para vir para o Curupira. E como faz para vir para a UPA Norte ou a UPA aqui na 13? Como é que uma pessoa que não tem carro, que não tem dinheiro, sofre lá um infarto, como é que ela faz? Não faz, né? Ela morre. Serginho, essa foi uma das críticas, né? Uma das principais críticas que eu fiz relacionadas ao fechamento da UBS Central, né? Que era o pronto atendimento. Não precisa ser só do Ribeirão Verde, pode ser do Jockey Club, pode ser lá do Parque Ribeirão. Sim, mas é muito longe. Exato, é muito longe. Então, Ribeirão Verde ou Ribeirão Preto, ele não tem uma logística do transporte coletivo também estruturada a atender as demandas dos hospitais da cidade, dos prontos atendimentos da cidade, né? Então, uma das desculpas que respostas que o secretário de Saúde deu na época é que existia o serviço do SAMU para ir buscar, mas a gente sabe que no Complexo Ribeirão Verde, por ser distante, até o tempo do SAMU chegar até lá, às vezes a pessoa já infartou, por exemplo, né? Já não dá para recuperar mais a vida da pessoa. Se é um acidente grave, por exemplo, às vezes a pessoa já morreu no local, algo que poderia ser socorrida e com vida ainda, né? Então, essa questão da UPA do Ribeirão Verde é uma questão que realmente é muito cara lá dentro, é uma necessidade muito grande. Ok. E como você é de comunidade, né? Qual que é a importância, Zerbinato, do terceiro setor nesses lugares? E como fazer para fortalecer o terceiro setor? A importância do terceiro setor é que ele chega onde o braço da prefeitura, o braço do poder público não chega, né? Então, e ele tem uma capacidade de se organizar muito maior do que o poder público, justamente por não ter essas amarras e entraves que o poder público tem, né? Então, ele consegue se articular melhor. E a importância de fomentar, eu acredito que esse fomento deveria vir, inclusive, do poder público, né? O poder público deveria fomentar mais o terceiro setor para que as entidades do terceiro setor estejam mais qualificadas para poder prestar um serviço de qualidade onde a prefeitura não chega, né? Então, esse é meu ponto de vista. Eu acho que o terceiro setor é algo que a gente precisa fomentar. Você está falando do terceiro setor, eu quero falar de um terceiro setor especializado aí, que são as igrejas. Eu sei que o Estado tem que ser separado das igrejas, de religião e tal, tudo mais. Mas é inegável o trabalho que as igrejas fazem. Por que nenhum prefeito, nenhuma prefeitura se alia também às igrejas, já que são elas que congregam as pessoas? Há uma preocupação muito grande em que os líderes religiosos definam o destino ou quem vai ser eleito, né? Está todo mundo preocupado com isso. Mas ninguém se preocupa em convocar esses líderes para participar, que na verdade eles já fazem grandes coisas. Se houvesse uma articulação, será que não seria melhor para todo mundo? Serginho, eu acho que
realmente precisa ser separado. E aí a gente precisa tratar com muita seriedade, porque para a gente não confundir o poder de influência política da igreja com o poder social da igreja, né? Então eu acho que entre as pessoas que se conversam do poder público, e é uma questão de liderança, quem está à frente do poder público, ela saber dividir essas coisas, separar essas coisas, né? E também os pastores das igrejas, saber separar isso. Porque uma coisa é a igreja ser parceira do poder público, né? As entidades das igrejas ser parceiras do poder público e o poder público parceiro das igrejas para fazer um trabalho social que as igrejas fazem muito bem. E outra coisa realmente é, pelo fato dessa proximidade com o poder público, as igrejas quererem ter a influência política sobre o mandatário, né, do poder executivo ou do poder legislativo, porque a gente sabe que é uma potência também, né? A igreja ela tem as igrejas, elas têm um poder de engajamento muito forte. Então, claro, e fazem parte da sociedade, elas têm esse direito, inclusive. Sim, sim. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, né, elas precisam separar a influência política do trabalho social que fazem. Sim, nós estamos falando na área social, né? Porque é inegável o trabalho que as igrejas fazem no terceiro setor como um todo, é que quando se fala em terceiro setor, se fala de creche, entidades, né? Mas as igrejas participam disso. Na pandemia mesmo, quem socorreu as pessoas foram as igrejas. Sim. Né? Através dos seus próprios membros, etc. e tal. São eles que visitam as pessoas nas cadeias, são eles que atendem, aqui na praça mesmo, de domingo, são as igrejas que dão comida para as pessoas moradoras de rua que estão ali desmaiando de fome. Por que a prefeitura não faz alguma coisa para se organizar isso, até para que não exponha as próprias igrejas a um trabalho, às vezes, que pode não resultar em nada, né? Serginho, é uma questão mesmo de quem está à frente do Poder Executivo para poder organizar. Porque o vereador ele pode até indicar, né? Assistência social, eu estou querendo chegar a alguma coisa. Como é que você vê a assistência social em Ribeirão Preto? Eu tive uma passagem minha dentro do serviço especializado de abordagem social, né? O SES aqui da Prefeitura, que é uma entidade que presta serviço para a Prefeitura, uma entidade social que presta serviço para a Prefeitura, recolhendo as pessoas em situação de rua, convidando elas a ir para o albergue da prefeitura, né? Então, eu acredito que não vejo, pelo menos, tá? Não percebo que existe uma política pública eficaz para lidar com essa situação. Você pegar o morador de rua, como é feito, e levar lá no final da Brasil, lá, né, na saída de Ribeirão Preto, para tirar ele do centro, não vai fazer com que o morador de rua deixe de existir, entendeu? Você só está mudando o problema de lugar. Então a gente tem que entender que o centro é o local preferível para as pessoas manguearem, como os próprios moradores de ruas dizem, né? A gente tem que entender isso, tem que trabalhar essa localidade, né? A gente não vai conseguir sumir com o problema, não é mandando um morador de rua, e isso pode acontecer também, mandando para a cidade dele de volta que a gente vai resolver esse problema, né? Então eu vejo que falta esse olhar de realmente entender a necessidade, entender esse movimento dos moradores de rua, por que eles ficam ali no centro, né? E um olhar da assistência social realmente como uma política pública voltada a esse setor. E aí, falando das igrejas, a assistência social, que, como eu disse, é através da assistência social que a prefeitura, o executivo, ele vai chegar nessas igrejas, né, com uma política pública, ela pode organizar essas igrejas para que as igrejas ajudem. Por exemplo, se a gente for pegar... vamos pegar aqui, Assembleia de Deus, Universal e Quadrangular, e aí mais pega alguma ONG, umas 2, 3 ONG. Tem dia que tem 2 ou 3 grupos que dão marmita aqui no centro, né, para essas pessoas. E tem dia que ninguém vem e não dá nada. Então organizar isso. Aí é o papel da assistência social, né? Pega a assistência social, chama os grupos que gostam de trabalhar nesse sentido com pessoas em situação de rua e organiza uma política pública para isso, né? Nesse sentido que eu estava falando. E através da política pública você organiza as entidades para fazer essas ações. E aí resulta em alguma coisa, né? Resulta. Né? Então, tem entidades que gostam de trabalhar com corte de cabelo, né? Você
dá dignidade novamente para a pessoa que está em situação de rua, tem entidade que trabalha com banho, né? Então tem entidade que trabalha tentando requalificar eles para o mercado de trabalho. Então, acredito que falta esse olhar mais humano também, assim, não estou dizendo que não tem, mas eu acredito que falta uma eficácia, uma eficiência maior no trato. Zé Herbinato, conversando com você, a gente percebe que você sabe exatamente o que está fazendo aqui na casa. Até pela sua formação de ciência política, enfim. A gente já está há um tempo aqui na casa, eu já ouvi várias vezes dos vereadores nos gabinetes, que muita gente não entende o trabalho do vereador e cobram algumas coisas de vocês, até falando assim, ó, eu votei em você, que não são de competência de atribuição do cargo do vereador. Como lidar com essas pessoas? É complicado, assim. Na verdade, a todo momento, em todas as votações, nós que fomos eleitos, a gente ganha e perde voto, ganha e perde apoiador, eleitor, se a gente for olhar pelo ponto de vista do voto. Ah, não vou mais votar em você, igual você disse, né? Então, eu acho que não deve ser a preocupação principal do vereador, sabe? Eu acho que ele tem que entender o que ele veio fazer aqui e realmente votar sem pensar nisso. Mas, realmente, para a gente que depende de apoio popular, é um pouco desgastante, né? Desgastante. Mas, pela minha formação, eu consigo entender que esse é um processo de educação mesmo, sabe? É um processo que precisa ser permanente de educação da população. Enquanto a população estiver achando que político é aquilo que era antigamente, que eles pensavam que era antigamente, que era doar cesta básica, que era doar saco de cimento, que era ajudar a conseguir emprego, que era ajudar a conseguir vaga em creche, realmente a gente vai sempre sofrer essa pressão. E enquanto tiver político que continua mantendo essa política que é mais antiga, né, que vem aí tradicional, vamos dizer assim, a gente vai ter eleitor cobrando isso, né? Então eu tento fazer nas minhas redes sociais, gravar vídeos, tentando explicar a função do vereador, né? Eu estou chegando agora também, muitas coisas eu estou amadurecendo agora, nesse primeiro ano, né? Até mesmo de estrutura para poder explicar, para poder levar mais à frente um projeto de educação política. Mas eu acho que é isso, eu acho que realmente nós que estamos nesse período, né, passando por essa transição, acredito que é uma transição, a gente precisa ter a paciência e esse entendimento de que realmente existe uma cultura que vem de uma tradição, claro, e que agora vem mudando, mas ao longo do tempo. Então eu acho que quem está no cargo precisa ter essa paciência de entender, porque da mesma forma que tem gente que não entende, tem as pessoas que entendem também, né? Eu acho que o que as pessoas mais querem do vereador é a atenção com a demanda delas. Não importa se você vai conseguir resolver ou não vai conseguir resolver, mas você dá atenção e pelo menos dá explicação e uma orientação, né? Eu faço muito isso no meu gabinete, olha, isso aqui eu não posso, não é da minha alçada por causa disso que acontece, é a alçada do prefeito, é a alçada de juiz, né, do jurídico. Então, eu tento fazer isso o máximo que eu posso, né, e realmente tentar conversar também com quem entende. Eu, como você disse, venho de uma base comunitária, mas tenho tentado ampliar o debate com outros bairros, com outras regiões, né, até mesmo debate mais completo da cidade como um todo, para que realmente o discurso, né, o meu mandato chegue a mais pessoas que entendam. Acho que é caminhando para frente que a gente vai. Nesses 300 dias, o que você poderia dizer assim, ó, isso eu achei legal ter feito, ou então eu queria ter feito isso aqui e não consegui? Olha, eu queria ter feito e não consegui a emenda na lei do puxadinho, né? A minha emenda, ela dizia que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas estariam isentas de pagar essa multa, não de pagar a regularização, de pagar a multa, né? Ela comprovando que ela estava em estado de vulnerabilidade. Porque eu acho muita, não vou dizer sacanagem, mas eu acho que é um pensamento meio errado da prefeitura, do executivo, achar que a pessoa não pagou até agora
E agora que está no momento de pandemia, a pessoa passa por dificuldade, só porque está instituída uma multa ela vai pagar. Não, ela vai continuar pagando, gerando a multa lá e vai ficar uma multa que a pessoa nunca vai conseguir pagar e não vai regularizar também, né? Porque a pessoa não está importando com a multa, para ela está vivendo ali na casa dela, vai continuar vivendo, construiu o cômodo que, sei lá, a filha dela ficou grávida ali, precisou fazer um quartinho para a criança, fez ali, para ela é aquilo ideal, né? Então, eu acho que a prefeitura deveria, um projeto que eu não passei aqui na casa, que eu gostaria que tivesse sido aprovado, é esse, da Lei do Puxadinho. E um projeto que eu fico feliz de ter aprovado é o da ouvidoria do SUS, né? Porque ele não era regulamentado, ele não era um projeto de lei, ele era apenas uma resolução, né, do Executivo, e a gente fez um trabalho muito bacana com a ouvidoria, com as pessoas que trabalham, os servidores da ouvidoria, e aí a gente conseguiu aprovar esse projeto e hoje tem aí a lei aprovada. Última pergunta, tá? Tem muita gente que tem curiosidade em relação a isso, porque assim, ó, é o senhor e mais 21 na casa, né? Então, cada um tem sua opinião, cada um traz uma história de lá de fora, não é fácil, é um relacionamento, né? Por 4 anos aí. Como é que funciona essa tramitação de projetos aí? É fácil para você conseguir dialogar com seus colegas? Tem muita treta lá dentro, como você diz por aí? Olha, eu não sinto dificuldade, na verdade. Eu acredito que vai do posicionamento de cada um. Eu tenho bom relacionamento com todos os outros 21 vereadores, né? E tem os vereadores que têm... o campo das ideias são diferentes, né? Tem alguns que pensam mais à esquerda, outros à direita e tal, apesar de não ser tão ideologicamente, a ideologia não está tão presente nos executivos, nos legislativos municipais como um todo, não só aqui em Ribeirão Preto, mas tem as pessoas que têm uma vivência, que faz uma determinada vivência, que faz ela enxergar a vida com os olhos. E tem outras pessoas que têm determinada vivência, que faz ela enxergar a vida e a sociedade com outros olhos, e por isso a divergência de pensamento e de opiniões aqui dentro. Isso eu acho que é muito bacana e que faz com que a gente aqui dentro, todos os 22 que estão aqui, amadureçam bastante, né? E aí eu tenho adotado um posicionamento realmente de diálogo aqui dentro, sabe? De que ninguém é inimigo aqui dentro, né? Realmente a gente tem divergências de opiniões diferentes, de vivência e visões de mundo diferentes. Entretanto, acredito que para projetos depende muito do projeto, né? Então, eu tenho um projeto da saúde, sei lá, vamos supor, algum vereador entrega aqui um projeto de terceirização da saúde, já sabe que não pode contar comigo, por exemplo, então ele não vai pedir o voto para mim e tudo, apesar do bom relacionamento interpessoal que a gente tem, mas já sabe que as ideias são diferentes. Então eu acho que ao longo desses meses iniciais aqui, né, desse primeiro ano, vamos dizer assim, serviu bastante para que os vereadores, também os mais antigos, conhecessem os novos, né, a forma de pensar, a forma de lidar, de relacionar, e os mais novos também conhecessem os mais antigos. Eu, particularmente, não tenho essa dificuldade, mas é claro que tem aqui dentro, né, a gente não pode negar, os grupos que mais se dão bem, e até mesmo por uma questão mais ideológica, mesmo de visão de mundo, isso é normal da democracia. Legal, o nosso programa está chegando ao final, eu queria te dar 2 minutos para você falar alguma coisa que a gente não perguntou. Serginho, eu quero agradecer, tá, pela oportunidade. Eu fui eleito agora em 2020 e estou tendo a oportunidade de ser vereador aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto pela primeira vez. Fico muito orgulhoso do mandato que eu venho desenvolvendo. Tenho as limitações, mas também tenho muitos pontos fortes. Quero agradecer imensamente a equipe que eu montei, né, meus assessores, que também me embasaram muito para conseguir ter uma segurança de fazer um mandato bacana. E acredito que, assim, tem uma esperança muito positiva de que o futuro será próspero aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, não só para mim, mas que eu possa também ajudar a cidade a crescer e desenvolver. Legal, obrigado pela sua entrevista, viu? Serginho, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando mais um pouco, a gente trocando esse papo muito bacana, eu poder aqui realmente falar um pouco das minhas ideias, né, do que eu aprendi até agora. Muito obrigado. Legal, obrigado, Tarla. Obrigado. E obrigado a você que participou com a gente até agora. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.